Estamos em mais um quadro de diálogos e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a relação educação e esporte, já que estamos dentro dos Jogos dos Institutos Federais, a etapa nacional que está sendo sediada aqui em Fortaleza pelo IFCE. E a gente vai conversar com a professora Michele Venturini, que é chefe do Departamento de Ações de Cultura, Esporte e Lazer e chefe da delegação do IFPA. Conversaremos também com o professor Kleber Ribeiro, que é chefe do Departamento de Educação Física e Esportes do IFCE e presidente da comissão organizadora do GIF e Etapa Nacional 2018. E com a atleta Márcia Eduarda, que é a estudante do Campus Fortaleza e do time de futsal do IFCE. Então a gente vai começar perguntando como é que vocês veem, né, a prática esportiva na formação dos estudantes. Por favor. Eu já ia propor o 0 em 1. Olha, acho que a prática esportiva na vida dos estudantes é fundamental. Não dá para abrir mão disso, né? A experiência com a prática esportiva, além das questões fisiológicas, além das questões físicas e biológicas em si, a prática esportiva ela tem uma oportunidade de apelo moral, apelo ético, que não dá para abrir mão, sabe? É uma experiência que agrega, que congrega, que coloca o estudante ligado ao campus, ligado às práticas educacionais. Se bem feitas essas práticas esportivas, elas têm uma contribuição fundamental na vida desses estudantes. Na Projetoria de Ensino do Instituto Federal do Ceará, nós temos eu como defensor da área esportiva e o nosso proreitor de ensino como defensor das artes. Essas duas áreas de conhecimento, né, ou ciências, né, elas são fundamentais para a formação humana. Elas trazem para o estudante elementos que só essas práticas podem trazer, né, como a valorização das dimensões afetivas, desenvolvimento afetivo do estudante. E essa dimensão afetiva é muito ampla, né? Aí entra atributos como responsabilidade, né? Saber trabalhar em grupo, em equipe, o sentimento de pertencimento, né, a um grupo, a uma instituição, e outras questões como disciplina, perseverança, pode até ser responsabilidade, auxiliar no combate à evasão, não sei se vocês sem dúvida, sentem isso. Pensando na questão, né, da formação humana, né, na formação principalmente emocional, né, além das dimensões físicas, das dimensões sociais, né, dentro da instituição, né, o esporte também e as artes, né, também parceiras da gente, elas servem também, elas contribuem muito com a instituição, né, na busca de estudantes. Então, é um atrativo para o estudante, né, da educação básica que quer entrar na instituição, né, a prática esportiva é um atrativo, né, e também combate também a evasão do estudante, né, auxilia e promove a retenção, a permanência do estudante e a diminuição da reprovação e retenção do aluno. Você tem um olhar de quem vai chegar diferenciado, né? Ele já chega também por aquilo, ele vem para a instituição por aquilo. Aí você desenvolve a prática esportiva e ela constrói uma aderência, uma sensação de pertencimento, que é o que ele falou, e isso faz com que o estudante fique, ele permaneça, ele persevere naquela instituição. E, ou seja, em consequência disso, você tem a diminuição da evasão. Sim. Né? Você como atleta, você sente isso? Complementando, sem falar que a valorização que os institutos dão ao esporte reflete também na valorização que nós atletas sentimos por parte dos organizadores, por parte dos treinadores. É uma coisa que muita gente que entra, já entra com... A gente não sabe a realidade de todos que estudam, né? São realidades bem diferentes, bem divergentes. E tem pessoas carentes, tem pessoas de classe média, de classe alta, e todo mundo é tratado da mesma maneira, todo mundo é valorizado e todo mundo de forma que tudo que a gente aprende nos treinos, nas competições, tudo complementa para a nossa formação. A gente se sente, como eu disse, valorizado, a gente se sente estimulado a estudar, porque no Instituto Federal do Ceará nós temos o IRA para competir. Então, acima de tudo, a gente não tem só que ser bons atletas, não tem que ser só regular no esporte, a gente também tem que dar atenção aos estudos, porque também é de fundamental importância, né? E eu acho que uma coisa complementa a outra, como foi falado. Trabalho em equipe,
perseverança, comprometimento, responsabilidade, tudo são valores que agregam na formação cidadã acadêmica e nós como atletas, porque muitos saem para clubes profissionais, então é uma coisa bem ampla e importante para a formação de cidadãos. Mais ou menos Formação assim, humana, né, eu ia Rebeca? perguntar. Esses atletas, como você falou, eles são valorizados, inclusive nessas competições que, para chegar no nacional, eles passam por várias etapas, né? Eles competem dentro do seu estado, depois na região, chegam para cá. Essas competições, elas ajudam nessa formação mais ampla, a criar um ciclo de responsabilidade. Como é a preparação desses atletas para vir para essas competições? Porque vocês focam no físico, mas acredito que vocês focam também nesse outro lado da formação, né? Pode começar você agora, tá? Sim, Rebeca, a gente foca menos no físico do que nas outras dimensões da formação humana, né? Como a afetiva e a social também. Então nós temos estudantes, por exemplo, que nunca viram que estão aqui, né? Aliás, a grande maioria dos estudantes que está aqui no nosso evento nunca tiveram a possibilidade de sair da sua cidade ou do seu estado, né? Estão conhecendo o Brasil. Tudo isso são ações que ampliam a formação do estudante, ampliam a cultura do estudante. E isso é formação cidadã, né? Porque ele conhece a outra realidade, né? E observando a outra realidade, ele reflete sobre isso, sobre a sua própria realidade, e ele vai conseguir entender esse processo e transformar a sua própria realidade. Então, quando tratam o esporte como um mero instrumento de ensino de técnicas esportivas, né, educa somente o físico, né, então chamam de educador físico. Não, nós somos muito mais do que isso, né, porque a gente, dentro das 2 aulas semanais que nós temos da educação física, e talvez até menos que isso, em alguns casos até menos que uma aula semanal de educação física nas escolas, a gente não consegue trabalhar os aspectos fisiológicos, né, isso é comprovado cientificamente. A gente tem que trabalhar o quê? A formação crítica, a formação humana, a formação cidadã, a formação social e a formação afetiva. E tem gente com dificuldade de compreender como que a gente, com um discurso de compreensão e segurança desse, vem participar de uma competição. Ah, porque a competição não é educativa. Engano. A gente está falando de um processo, de um processo como um todo, que aqui é a culminância de um momento e que ele em si também é extremamente educativo. Quando você oferece uma condição de dignidade para o estudante, que muitas vezes não viu o mar, como o Cláudio falou, mas como, para além disso, ele nunca se hospedou num hotel, ele nunca recebeu um recurso para escolher o que comer, por exemplo. Comer uma refeição que está sendo servida nesse evento. Nunca comeu 3 refeições integrais por dia, e ele tem a opção aqui de fazer mais do que isso. Além de comer essa alimentação, ele tem a opção, os nossos institutos oferecem essa condição, dele ter a formação para ele entender o que ele está comendo, o que ele come antes da competição, o que ele come após a competição, o que é uma alimentação para compensação. É todo um contexto que é muito pobre se você olhar só para o processo competitivo, mas é também o processo competitivo, se bem conduzido, se bem orientado, ele ensina e ele educa muito. Além de educar, a gente teve manifestações culturais aqui, desde a abertura, de coisas que estão na mídia de forma pejorativa, por exemplo, Nordeste contra Sul e Sudeste do país numa dimensão eleitoral, política, pobre, rasa, devagar. E a gente teve manifestações aqui que fazem nossos alunos dialogar e conversar sobre isso, dentro da própria rede, com divergências, com respeito, com divergências. Como que a gente vai dizer que esse processo não é educativo? Eu acho que é uma visão muito superficial do esporte e até das profissões envolvidas, né? Nós temos nutricionistas aqui formados, nós temos fisioterapeutas, nós temos então uma equipe toda por trás responsável pela condução dessa competição. Então acho que é muito equivocado a visão de dizer que competição não agrega valores pra gente. Muito pelo contrário, eu acho que acima de tudo a competição serve para integrar todo mundo e a gente sai daqui com muitas amizades, conheci uma pessoa do Sul, virei amigo e aí quando tiver oportunidade vou visitar. Então é uma coisa muito ampla para você minimizar e tornar uma coisa insignificante. Pra gente, atleta, é muito significante. Vou só complementar uma questão na fala dela, que assim, a gente também diz que tem coisas que só o esporte pode oferecer. Com certeza. Só o esporte pode oferecer. Uma viagem, qualquer outra área pode oferecer. Mas o perder e o ganhar, por exemplo, só para citar um exemplo, o perder e o ganhar, durante muito tempo a gente focou em, olha, vamos aproveitar o esporte para ensinar o nosso menino a perder.
Mas eu vejo que hoje mais difícil é ensiná-los a ganhar, sabia? Verdade. É mais difícil ensiná-los a ganhar a que custos? Ganhar tendo planejado de que forma? Ganhar e depois utilizar essa vitória como? Para a sua vida, para a sua relação com os outros. Porque o perder, ele pressupõe algo que está sendo aprendido também. O que aprende quem perde? Aprende muito, mas o que aprende quem ganha também? E é uma condução necessária com professores educadores. Como é fazer esporte na rede federal? Quando a gente conversa, às vezes a gente vê que é um pouco diferente por ter uma importância, de uma certa forma, comparado com outras escolas, tem um certo cuidado em dar uma certa assistência para realizar, não sei se é isso ou se é isso, mas assim, o esporte escolar, universitário, ele não está tão na mídia quanto o esporte profissional, que a gente até acredita que deveria estar, né, porque ele revela talentos. Então, assim, esse esporte ele emociona tanto quanto o profissional. Como é fazer esse esporte assim, na rede federal? Eu tenho 22 anos de sala de aula com educação física e 8 deles dedicado à rede. Eu diria que é um diferencial fazer esporte dentro dessa rede. Primeiro porque ela tem uma história também esportiva que a gente precisa respeitar, que foi construída em outro momento, em outro tempo, mas ela tem uma nova história sendo construída e muito caminho pela frente. Então, é realmente uma instituição, a rede é um espaço onde a gente tem conseguido e vislumbrado a forma de fazer esporte dentro de uma perspectiva que a gente acredita ser efetivamente educacional. Fazer esporte sério, de forma comprometida, de forma a profissionalizar as ações esportivas sem construir um profissional de esporte. É preciso profissionalizar e a rede tem oportunizado a gente muito através do perfil de professores e de servidores que ela agrega, né? As condições de trabalho, as condições de materiais, as condições de estrutura e o perfil dos estudantes que a gente recebe na rede. Né? A gente tem uma condição de realizar, não só de estrutura física, mas uma condição de fazer crescer os nossos sonhos, a nossa vontade e a nossa própria competência como profissionais dessa área para fazer acontecer aquilo que a gente acredita enquanto esporte. Então, é um espaço diferenciado, é uma ilha, eu diria uma ilha, né, de escola pública, ela permeia o imaginário daquilo que a gente imagina que deve ser a educação pública desse país. É um espaço diferenciado que eu particularmente amo trabalhar. Vejo potencial, vejo colegas, parceiros como o grande valor para esse trabalho. São dois segmentos diferentes, né, Rebeca? O esporte profissional, né, das modalidades que desempenham atividades profissionais, ela atua num outro segmento, né, que é o esporte de alto rendimento, né? E dentro do esporte de alto rendimento, o esporte, né, que é pago, né, com relações de trabalho, que é muito atrativo para a mídia. Né? A gente do esporte educacional, né, na perspectiva, nas dimensões escolares e universitárias, mesmo no sentido, né, de trabalho visando a performance, do aprimoramento técnico, sem dúvida nenhuma é menos atrativo para a mídia, com certeza. Né? Mas ela não tem que ser atrativa para a mídia, né? Ela tem que ser atrativa para o estudante, que é o nosso público. Tem que ser atrativo como um elemento de formação humana. Né? E dessa perspectiva pública da rede federal, é um dever do Estado fomentar isso. É um dever do gestor proporcionar para vocês, né, a prática esportiva. É um direito, está previsto na Constituição Federal, artigo 217, Lei Pelé também, né, Lei 9615 de 98, isso é um direito do cidadão. E a escola tem a obrigação de ofertar isso para o estudante, não só o ensino da educação física, mas o ensino de todos os elementos que foram, né, que agregam na formação humana. Né? Esporte é cultura, então quando fala, não, esporte é cultura, não, o esporte é cultura, assim como as artes também, né, são cultura. Isso é importante para a formação deles, não tem que ser atrativo para a mídia, tem que ser atrativo para o estudante. Nós temos que nos voltar para dentro da instituição, pensarmos nos nossos estudantes, né? E sim, né, como um passo adicional da instituição, se ela tiver condição disso, fomentar-se um desporto de rendimento na perspectiva, né, de um desporto universitário, como é feito em outros países do mundo, né, como um passo antes, né, de um profissionalismo, por exemplo. Né? E aí sim, mas isso é secundário. Acho que a primeira missão nossa é o esporte na perspectiva educacional. O esporte de rendimento pode e deve, né, mas com um segundo passo.
né, como uma transição dentro do sistema desportivo nacional para o esporte de alto rendimento. E a gente tem condição de fazer isso? Tem. Mas isso tem que ser muito bem trabalhado por pessoas competentes para que não transformem o esporte educacional num esporte hipercompetitivo e que acabe, né, desensinando ao invés de ensinar. E o fato de ser educacional tem mostrado pra gente que ele não emociona menos por isso. Era isso que eu ia dizer, porque a Sem gente dúvida. arrepia de assistir alguns Isso, jogos aqui. ele não emociona menos por isso. Agora, ele alcança, porque não interessa tanto a mídia, ele tem um alcance menor das grandes mídias. Mas a nossa comunidade, as famílias que estão envolvidas na comunidade que está presente na rede, ele emociona tanto quanto. Isso que acontece com a gente é o que faz a gente ouve os depoimentos de estudantes como ela, depoimentos de vida, depoimentos de família, depoimentos de colegas, que realmente mostram pra gente como é que é essa emoção. Ou seja, eu diria, ele emociona tanto quanto ou mais do que o esporte profissional. Marca a vida desses garotos, né? Marcou a minha, marcou a sua. Eu acho Era isso, eu só que eu acho ia te que- perguntar, então, assim, mudando um pouco o teu depoimento enquanto atleta, assim, você fica feliz de participar de competições desse estilo, de conhecer essas novas pessoas e como isso vai te marcar, assim, você acha que você será uma pessoa diferente depois que você passou a ser um atleta, um estudante atleta? Só complementando, eu acho que tudo que é feito com amor emociona, não tem como. A gente dá o nosso tempo, a gente se doa dentro de quadra e eu acredito que todo atleta que vem pra cá vem pra primeiramente jogar. Então vem pra praticar aquele esporte que treinou. E quando a gente entra na quadra é aquela emoção, pô. A gente entrou no ginásio pra treinar e a gente ficou, caramba, que emocionante, que oportunidade que a gente está tendo. Quando é que a gente tem a oportunidade de jogar naquela quadra? Eu acredito que o investimento que toda a rede faz nos atletas não é em vão, porque a gente reflete isso dentro da quadra com o nosso desempenho. A gente entra na quadra e a gente sai de uma maneira completamente diferente. Eu estou há 4 anos competindo, é o meu último GIF, eu lembro que o meu primeiro eu perdi na semifinal e eu chorei muito. Eu voltei para casa a viagem toda chorando. E eu falei pra minha mãe, a gente não conseguiu, a gente perdeu na semifinal. E foi uma coisa muito triste porque foi uma mudança de geração. O meu time já estava saindo, já tinha estourado a idade. E eu não consegui dar aquele título que a gente tanto trabalhou, entendeu? Só que aquela competição, naquele momento, eu vi que o GIF não é só pra ganhar. Eu trouxe uma bagagem duplicada das coisas que eu levei de aprendizados e de vontade de voltar no outro ano mais preparada, com mais vontade, dando o dobro da minha vontade para conseguir. E no segundo ano também não veio. No terceiro ano a gente bateu na trave, fomos para a final, perdemos na final por 1-0. E no quarto ano a gente conseguiu. A gente conseguiu vencer o regional e a gente chegou aqui no nacional, não só como os donos da casa, mas como os campeões do regional. E eu posso ver a retrospectiva com um orgulho imenso. Realmente valeu a pena, isso marcou a minha vida. E aonde quer que eu chegue, eu vou comentar das minhas experiências que eu tive nessa competição, com tudo que me foi proporcionado, não só na parte esportiva, mas na parte afetiva, como o Kleber disse, na parte social. Os aprendizados do treinador, a relação atleta-treinador é muito importante para a nossa formação. E quando eu tiver os meus filhos, eu vou incentivá-los a entrar na rede e vou dizer, vale a pena. Vale a pena se engajar, vale a pena se doar, vale a pena você permanecer, você perseverar, porque não é fácil. São 4 anos de curso, bastante conturbados, e o esporte, sem dúvida nenhuma, é um dos pilares mais importantes da vida de quem entra no IF, do MFM. E isso para mim foi e sempre vai ser um capítulo da minha história muito marcante que eu pretendo, se Deus quiser, fechar com chave de ouro nesse nacional com ouro. Só para fechar, a gente já viu que vale a pena, né, investir no esporte escolar, que ele transforma vidas. Mas aí a gente vai só falar um pouquinho do GIF, né, essa etapa nacional, e o IFCE está 2 anos seguidos nessa coisa, cedíamos o regional, agora o nacional. E o trabalho que dá, porque quando a gente chega que está tudo pronto, os alunos, você está vendo o brilho no olho de vários alunos em várias modalidades, assim, esse espaço ele ajuda também, porque está todo mundo junto, todo mundo concentrado,
todo mundo se conhecendo, mas dá um trabalho, né? Organizar como é assim, a experiência de organizar já 2 vezes seguidas assim. Dá um pouquinho de trabalho, né? Um pouquinho, né? Mas para quem é competente, ó, tira de letra. Você foi meu testemunho, né, do trabalho que a gente fez na reitoria, né? É muito gostoso, porque, sabe, eu, quando eu entrei no Instituto Federal, eu trabalhava com eventos esportivos, eu trabalhava com gestão de eventos, e você poder, dentro da sua profissão, fazer o que gosta, é bom demais. Dá muito trabalho, e talvez isso impeça muitos institutos de sediar, de quererem sediar, né? Mas assim, eu sou uma pessoa muito feliz profissionalmente, sabe, Rebeca? Porque eu encontrei dentro da instituição, né, gestores que querem também, que te dão suporte para fazer isso. Tem muitos colegas que estão em outras instituições que não conseguem sediar um evento desse, né, por falta de apoio institucional, né? E aqui nós temos o nosso reitor que nos jogos do ano passado, na regional, se apaixonou pelo esporte, né? E ele que teve a iniciativa de trazer o Nacional para cá. Ele que me procurou e falou: Kleber, vamos levar o Nacional para lá ano que vem? Eu falei: você topa? Você faz? Faço, topo. Então, assim, isso é muito legal, você ter isso, né? E, né, trabalhamos desde o ano passado, garantimos já o orçamento desde o ano passado. Então, essa questão orçamentária que sempre era um problema, né? Sempre foi um problema para a gente, nós não passamos por isso. O orçamento chegou antes da nossa licitação, quer dizer, antes de nós podermos adquirir as coisas, contratar os serviços, né? Nós estávamos já com o orçamento garantido, sabe? E durante, né, praticamente 10 meses de trabalho, né, ali incessantes, todos os dias pensando em todo o planejamento do evento, né, foram meses difíceis, mas muito prazerosos. A gente vê aquilo nascendo. Na reta final ainda você ter todo o apoio institucional da reitoria, né, assim, de todos os setores da reitoria, da comunicação social, da administração, de todas as outras áreas, né, da reitoria, e também de todo um curso, né, que nós temos aqui de gestão esportiva e de lazer, que são os meus alunos, né, os alunos do professor Emanuel, as pessoas que colaboram com a organização. Então acaba ficando menos difícil o evento, né, e também o evento também é utilizado como um projeto de ensino que nós temos. Então é muito gratificante você ver aqui 200 pessoas, né, nossa comissão organizadora tem 200 pessoas, do motorista até, sei lá, o coordenador técnico da modalidade, e tudo, né, caminhando de uma forma, né, correta, né, logicamente com todos os problemas normais de um grande evento, né, mas tudo funcionando. É muito legal isso. Você vê os alunos, né, seus colegas, né, que você convive no dia a dia no Instituto, sendo protagonistas de um grande evento, não sendo auxiliares somente, né. Os do primeiro semestre são auxiliares, mas tem alunos lá que estão na coordenação, chefiando grandes comissões. Então isso é muito interessante e, né, fez com que o evento fosse mais prazeroso ainda de se organizar. Então foi difícil, mas foi muito gostoso, e ver o resultado está sendo, né? Ver o resultado está sendo muito, muito gostoso, muito legal. E assim, espero que não posso falar isso porque me proibiram de falar, vou falar. Espero que novos venham, porque é muito gostoso, dá trabalho, mas é o que faz a gente se emocionar enquanto profissional, né? Fazer o que gosta é muito bom. Privilégio. Então, a gente parabeniza vocês, deseja sorte, sucesso, que o esporte consiga cada vez mais espaços, e obrigada pela entrevista. Obrigada também.